Muitos pacientes me questionam: Bruna, a ansiedade tem cura? Se você ainda não me conhece, eu sou a Bruna, terapeuta integrativa, especialista em ansiedade e os sintomas que ela traz, que são inúmeros. Dificilmente uma pessoa vai sentir a ansiedade da mesma forma que a outra. Então, é um caminho bem amplo, bem vasto, bastante interessante. Se você ainda não me segue, aproveita para me seguir. Eu quero te trazer que a ansiedade, ela é possível ser controlada. Eu sou a prova viva disso. Se você quer saber um pouco mais da minha história, tem alguns vídeos meus falando aqui um pouco mais sobre isso. Mas sim, é possível você controlar ela, porque a partir do momento que você tem autoconhecimento de como ela funciona, você consegue compreender que através dela é possível compreender tua vida, compreender o que está acontecendo, que você está indo pelo caminho errado. Para mim, ela é uma bússola. Ela traz para mim muita informação do que não fazer. Então, é muito importante você analisar ela, você dar tempo a ela, porque quase sempre quando ela aparece, é quase como uma fuga do sentir. Se você fugir, cada vez menos você está se distanciando do que de fato você precisa ser. E é isso que eu ajudo você a conseguir compreender dentro do processo terapêutico aqui comigo. O processo que eu aplico é a Seven Healings. Dentro da Seven Healings, eu tenho duas etapas. A primeira delas é onde eu aplico um minucioso questionário para conseguir compreender um pouco sobre você, sobre sua rotina, sobre as suas escolhas e decisões na vida. E ali você me traz os seus sintomas. Porque não é só a ansiedade, tem muitas coisas interligadas. Às vezes tem dores físicas, tem muita bagunça mental, tem muita angústia. Então você traz para mim só o que você está sentindo, isso é o suficiente. E eu, junto contigo, vou fazer um levantamento, um escaneamento corporal para conseguir compreender o que é que de fato, quais são as raízes dessa questão, quais são as emoções que o teu corpo arquivou. Porque no decorrer da nossa vida, nós arquivamos muitas memórias, sejam elas positivas ou negativas. E essas memórias, em determinados momentos da vida, elas bloqueiam o nosso organismo de fazer a autocura. Então, dentro do processo Seven Healings, eu auxilio você a ativar a autocura do seu corpo, trazendo muita leveza para o teu processo e também autoconhecimento. Dentro desse processo, eu não tenho o intuito de fazer com que você fique comigo aqui por anos. Não, muito pelo contrário. A ideia é que dentro do protocolo, onde a gente trabalha 4 meses, 4 sessões, uma sessão por mês, eu te libere para você viver a tua vida de forma muito mais leve, com autoconhecimento e com ferramentas capazes, com essa ferramenta capaz de trazer para você a raiz emocional, te liberando desse trauma, te liberando dessas memórias traumáticas, para que você possa desfrutar da sua vida. Esse processo, ele acontece de uma forma muito bacana, porque a gente faz ali 1 hora de sessão, mas ele vai continuar reverberando no teu corpo durante 30 dias. Então, eu digo para você, como experiência própria, é possível sim acessar a liberação da ansiedade através das memórias. É importante a gente conseguir achar a raiz dela e aí sim você consegue de fato sentir todo esse processo, toda essa leveza. Se você quer saber mais sobre esse processo, me deixa saber aqui nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva. E eu quero dizer para você que esse é um tratamento que vale muito a pena, porque ele não é só um tratamento para você se autodescobrir, ele não é só um tratamento para você, não é só mais uma ferramenta, e sim é uma ferramenta que vai te trazer respostas, é uma ferramenta que vai fazer com que você compreenda e se direcione melhor, porque ela não trabalha só o nível da fala, e sim trabalha toda a questão, né, integrativa do ser humano. Então a gente fala assim aqui sobre ativação de sonhos, porque quando eu tiro minha dor, eu consigo sonhar. Quando eu tiro o meu problema, aquilo que está pegando, eu consigo realmente olhar para uma outra perspectiva na minha vida. E o quanto isso é valioso. Muitas vezes a gente fica fugindo por muito também achar que não merece. Muitas vezes eu prefiro sentir a dor, que é horrível, do que buscar algo que vai fazer eu mudar. E quando a gente está falando disso, não tem preço. Porque quando eu falo de um processo tradicional, onde eu estou entrando, e muitas vezes as pessoas fogem de um tratamento convencional, porque elas não sabem o momento onde elas vão. Elas sabem quando elas começam, mas elas não sabem quando elas terminam. E a pessoa tem receio, não sabe quanto vai gastar, não sabe como vai funcionar. Aqui não.
Aqui comigo você sabe que você vai começar e você tem noção de como é que vai terminar isso. Então são praticamente aí 4 meses. Existem casos, claro, que no final desse tratamento é importante conversar com o paciente para conseguir compreender se ele está apto, se ele se sente bem, se eu também como terapeuta o libero e lhe dou alta, mas normalmente a gente tem aí uma média de 97% dos pacientes que tem melhora já nesse tratamento de 4 sessões. Então, caso você queira conhecer mais, queira entender mais como funciona, me deixa saber nos comentários. E tenha certeza que é um investimento em você. Quantas vezes a gente gasta em coisas supérfluas, coisas que acabam, né? Muitas vezes a gente compra coisas para consumo imediato e quando a gente está falando de algo que vai trazer uma melhora pra gente, a gente titubeia. Não seja essa pessoa, seja uma pessoa que está em busca da sua melhora, da sua evolução. E se você quiser que eu te auxilie nesse processo, vai ser uma honra para mim. Até a próxima!